aqui no canal Análise Teológica, como prometido, o nosso Espírito Santo trouxe até aqui, o Eterno nos guiou e o irmão Rogério Buzzi para nos guiar num estudo que vai nos levar à palavra apostasia, o seu significado, aplicações gerais, ao vivo aqui no canal Análise Teológica, 19 horas em ponto. Muito boa, ótima semana, segunda-feira, boa noite, irmão Rogério Buzzi. Boa noite, irmão Alexandre, é um prazer estar com você, meu irmão. Iniciar pedindo desculpas a todos vocês, a gente já deveria ter feito essas lives há mais tempo, mas infelizmente a gente está com muito trabalho, e graças a Deus, bastante trabalho, mas enfim, estamos aí, Amém. Hoje o irmão, então, nos permitiu que pudéssemos ouvir um estudo sobre a apostasia, já que muitas colocações sobre até mesmo, não precisamos entrar muito no mérito, irmão Rogério, mas os teólogos contemporâneos têm colocado que o arrebatamento secreto, o significa, quando Paulo ali se trata da apostasia, significa retirada, harpazo, que seria retirada com força. Realmente não precisamos fazer essa confusão aqui só para adentrarmos no tema, que é somente apostasia, para não misturar com arrebatamento secreto. Alexandre, eu confesso para você, assim, que para mim tem sido assustador. Nós fazemos estudos, no WhatsApp para as pessoas, nós temos hoje 6 grupos de WhatsApp, se não me equivoco, são 6, onde a gente procura explicar, e nossa explicação é simples, é abrir a Bíblia e mostrar pela Bíblia, pela Bíblia mesmo, o que acontece. E dentro desses nossos estudos, nós sempre fazemos algumas alternativas, ou seja, fazemos o texto bíblico, a matéria, e a alternativa, ou seja, uma resposta certa e 2 erradas, que normalmente são o que os pastores apresentam como engano. E eu confesso para você, Alexandre, tem sido difícil para a gente poder apresentar as alternativas erradas. Por quê? Porque os pastores inventam cada absurdo, Alexandre, e a gente precisa ser franco aqui, precisa ser muito claro. São absurdos que jamais passa pela cabeça da gente que um pastor pudesse colocar. Como seja isso a primeira vez que eu ouço na minha vida, por exemplo, que apostasia seja arrebatamento. Isso para mim, sabe, tem coisas assim que você tenta entender onde é que foram buscar esse tipo de coisa. Nós fizemos uma live aqui com você, e aqui não é maldade contra o pastor, por favor, aqui a gente não está, sabe, querendo falar mal de ninguém, mas as pessoas só vão despertar no momento que a gente apresentar biblicamente, um remédio para essa contrafação toda, porque você há de lembrar que o pastor disse que aquele cavaleiro que vem no cavalo branco era o diabo, Satanás. Gente, eu fico tentando imaginar, sabe, da onde pode vir uma coisa dessa. É como se o diabo estivesse brincando com os cristãos, entende? Dizendo, eu vou te mostrar, você não é aquele cavaleiro que vem para vencer, para reinar, para ser finalmente aquele que vai, reinar com vara de ferro. Eu vou mostrar que eles vão entender que sou eu esse aí. Sabe, é uma coisa absurda. Ele toma o reinado das mãos de Cristo, e aí, daqui a pouco, eles vão estar dizendo que o cavalo preto, que é o cavalo da morte, que é o cavalo daquele que é Cristo. Não dá, viu, Alexandre? Então, assim, eu não perco tempo mais tentando explicar o erro. Eu procuro explicar o que está na Bíblia e ponto final. Eu acredito que a melhor forma de fazer com que as trevas, sejam vencidas é acender a luz. E a palavra é a luz. Não tem outro jeito. E o texto de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2, irmão Rogério, mostra aí a palavra apostasia, onde realmente podemos tirar a primeira conclusão para o nosso estudo, que seria a aplicação geral dessa palavra. O que ela significa quando um cristão ouve ela de primeiro a princípio? É uma pessoa individualmente que se desviou da fé? É um coletivo? É um grupo de pessoas? E é só cristãos que conseguem entrar dentro dessa questão de apostasia? Se me permite, vamos ler o texto, e Amém. Não vamos ler apenas o texto, porque quando, Alexandre, quando a gente lê só o texto, ou só a frase, a gente pode se perder. Quando a gente pega o contexto, fica mais fácil, Se você, por exemplo, escuta agora um barulho, e você sabe que é um acidente de carro, e você vai lá ver o acidente, você não vai ter os detalhes do acidente. Agora, se você estiver
assistindo antes. Você sabe de onde veio um carro, de onde veio o outro, quem estava dentro do carro, quem se machucou, quem não se machucou, quem estava errado, quem não estava. Então, vamos ler o contexto, que aí fica mais fácil, não é? Tessalonicenses 2, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: ora, e me permita aqui e colocar isso de forma assim, bem simples, como tem que ser. O evangelho foi dado para pescador, foi dado para pessoas simples. Ora, irmãos, então está falando para quem? Está falando para os irmãos, não está falando para o mundo. Isso é a primeira coisa. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então, primeiro, ele já está alertando, olha, a apostasia vai fazer com que você se mova do verdadeiro entendimento bíblico. Não faça isso. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se fosse de nós. Então ele está dizendo, olha, não se perturbe, cuidado, vão dizer que fui eu que escrevi, vai aparecer cartas aí como se fossem de Deus, vão aparecer epístolas como se fossem de Deus, vão aparecer uma série de coisas, cuidado. E aí ele diz assim, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso já acontecia na época de Paulo, né? Voavam cartas, por isso Paulo, em algum momento, vai assinar uma carta, ele diz, vede com quão grandes letras vos tem escrito. Por quê? Porque embora Filipe e Timóteo fossem os que escrevessem a carta para ele, Paulo tinha um problema na visão, ele, em algum momento, começa a assinar as cartas para deixar claro que era dele mesmo, que já estavam voando cartas aí como se fossem dele, não eram, né? Bom, agora veja só como a gente não se perde. Olha só, ninguém, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Então, ninguém engane vocês em relação à vinda de Cristo, ninguém engane vocês em relação à epístola, ninguém engane vocês a respeito de ensinos que não são, né, do verdadeiro evangelho, porque não acontecerá assim, a vinda de Cristo não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Então, ele acaba de dizer, ó, então, precisa vir a apostasia, e com a apostasia se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, está intimamente relacionado à apostasia com o filho da perdição. Ok. Quem é esse filho de perdição? O que ele faz? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, este que vai mover a apostasia como nunca houve na face da terra, é este que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É esse que move a apostasia. Esse ser não move arrebatamento. Ele é quem vai mover a apostasia, esse filho da perdição. A apostasia está intrinsecamente ligada a este homem. Esta, seja até aqui, entidade, pessoa, sistema, seja o que ela for. Nós já vamos abrir um pouco melhor isso, né? 5. Não vos lembrais de que essas coisas, vou dizer, quando ainda estava convosco, veja que ele está falando agora para aqueles que ainda estavam lá, mas isso, claro, é para nós também, não é? E agora, olha só, veja bem, agora vós sabeis o que o detém. Quem é que detém este homem da perdição, este filho do pecado, né? Vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ora, os pastores vão defender a ideia de que quem resiste ao iníquo, a esse homem do pecado, é a igreja. Não, o texto é claro, dizendo só tem um aqui que resiste até que do meio seja tirado. Ora, quem é que está no meio? Quem é o único mediador? A Bíblia se autorresponde, não é preciso inventar coisas. A igreja é exatamente aquela que vai entrar na apostasia, como vamos ver. E quem resiste ao apóstata, quem resiste ao grande filho da perdição, ao homem do pecado, que vai trazer essa apostasia, é exatamente Cristo, o mediador, operando por seu Espírito, aí sim, na verdadeira igreja.
Porém, a igreja como instituição, as igrejas como instituição, elas sempre foi assim, joio e trigo. Na própria igreja de Cristo, com os 12 apóstolos aí, que eram a igreja inicial de Cristo, havia joio, né? Judas era o joio, e depois foi ingressando muito mais joio. À medida que a igreja avançou e cresceu, foi entrando muito mais joio, e a apostasia foi entrando também, reinando, né? Então, outro erro que se comete, bastante triste, imaginar que é a igreja que resiste à apostasia. Não. Quem resiste ao inimigo em primeiro lugar, veja bem, ao inimigo em primeiro lugar, que resiste a ele, né, é Cristo. E Cristo agora operando por meio da sua igreja, sua verdadeira igreja, não é uma placa, não é uma instituição, sua verdadeira igreja, aqueles que realmente procuram viver e ensinar o que ele ensinou, não importa em que placa esteja, aquele que procura realmente viver e ensinar o que ele ensinou, porque ele disse, ide fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Essa é a igreja dele. A que ensina o que ele ensinou, não o que ele não ensinou. Né? Então, quando ele começa agora a operar pelo seu espírito, ele já faz, o inimigo operava desde aquela época, e Cristo também operava pelo seu espírito. Cristo procurando defender a igreja da apostasia, né? E o diabo procurando levar a igreja à apostasia. Porque o que o diabo quer? O diabo quer que a igreja apostate. Porque quando a igreja apostata, é dele. Essa é a questão que precisa entender aqui, né? Segundo Tessalonicenses, não deixa dúvida quanto a quem move finalmente a apostasia. É o inimigo, né? É o diabo através de uma pessoa e de um sistema. Vamos ver, né? Versículo 7, então, diz, porque já o mistério da injustiça opera. Na época já operava, claro, através de quem? Do diabo e através dos líderes fariseus que operavam pelo diabo. Jesus disse, vós sois filhos do diabo. Eles levaram a igreja à apostasia. Há uma apostasia tão violenta que finalmente gritaram, crucifica-o para o Filho de Deus, para o prometido, que veio para salvá-los. É absurdo, mas é isso, né? Então, já na época era. Porém, né, diz o texto, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. O que é o sopro? É o ruar. Ruar, o que é? Espírito de Deus. Pelo pneuma, no grego, né? Pneuma, de ar, pneumático, de ar, pneumonia, doença respiratória, né? Do aparelho respiratório. Então, ele vai aniquilar pelo assopro da sua boca, pelo seu espírito, e aniquilará pelo, o quê? Esplendor da sua vida. Então, veja, o inimigo é desfeito, o trabalho do inimigo é desfeito, são desfeitos os seus ensinos de engano, é desfeita a apostasia dele pelo Espírito de Deus. Quem não estiver intimamente ligado a Cristo e tendo em si o Espírito de Deus, e as pessoas hoje acham que tem o Espírito de Deus e não tem, quando a pessoa não entendeu ainda o seu papel como cristão, ele ainda não tem o Espírito de Deus. Ele está sendo movido por Cristo e pela misericórdia de Cristo, mas ele não está no favor de Deus. Ele não está agindo pelo poder do Espírito. Ainda não. Ele está ainda sobre a misericórdia de Cristo, porém, ele está como Sansão, né? Diz o texto que de vez em quando o Espírito o impelia. Quer dizer, Sansão, às vezes obedecia ao Espírito, às vezes não obedecia, né? E nós vamos ver um pouquinho disso também, porque é que a Bíblia diz que não está sendo operado pelo Espírito de Deus, né? Aqueles que se consideram igreja e que não são, infelizmente não são, né? Diz assim, versículo 9, a esse, veja bem, a esse, o iníquo então, né? A esse, o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja, Alexandre, só nessa pequena introdução, nesse pequeno preâmbulo, a questão da apostasia já fica clara. Ela é movida, veja bem, pelo inimigo.
enquanto Cristo, que é o único que pode resistir ao inimigo pelo seu Espírito, é o único que pode realmente resistir, tanto que ele disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, tu és uma pedrinha, tu és Cefas, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha, que era ele, edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja de Cristo é edificada sobre a rocha de Cristo. Por quê? Porque só ele pode manter a igreja pura. Ele é o único que pode mantê-la impoluta. No momento em que ela se afasta dele, inicia-se imediatamente o processo da apostasia. Alexandre, algum comentário até aqui? Tá muito bom, irmão Rogério, ao vivo aqui no canal Análise Teológica. Vai deixando seu like, compartilhando essa live que realmente está ficando muito boa. A questão da apostasia, tem como diferenciar se ela no princípio ela é mais fraca e no final seria apostasia ômega, podemos qualificar assim? E o que seria? Seria doutrinária, política, é uma ligação de ambas? Como que trabalhar essa questão principalmente para nós, os cristãos, ficarmos despertos, irmão Rogério, nós que somos, ainda vamos da denominação batista, adventista, os católicos remanescentes que ainda têm a substância em Cristo como um meio de salvação único. Então nós encontramos que o trabalhar de Deus, ele é sincero em todas as pessoas, mas, no entanto, a apostasia vem de fato de encontro ao cristianismo, que me parece que mostra a profecia em Apocalipse 17. Perfeito, né? Vamos agora tentar, Alexandre, consubstanciar esse texto apenas de 2 Tessalonicenses com outros textos da Bíblia. Porque como é que se estuda a Bíblia? Você não ensina, né, a Bíblia e não ensina o Evangelho dizendo o seguinte, olha, tá vendo, a apostasia aqui é o arrebatamento secreto, mas onde que diz na Bíblia que a apostasia é arrebatamento secreto? Isso é uma invenção humana, isso é uma filosofia puramente baseada em fumaça. Isso não resiste ao menor escrutínio bíblico, né? Ou nós somos homens bíblicos, ou não somos nada. Ou Cristo é a palavra, ou não é. Ou a Bíblia é uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra, ou não é. Então, né? Vamos tentar agora, Alexandre, né? Dentro do que você acaba de falar, inclusive, tentar consubstanciar isso de maneira assim bem prática. Vamos lá. Então, vamos ler agora e consubstanciando aquelas frases que para nós são mais impactantes, porque até a gente nem tem como discorrer isso tudo aqui. Mas vamos lá, olha só, de novo. Né? Começando com Tessalonicenses 2, 1 a 10. Ora, irmãos, ponto número 1, né? Não é para o mundo, é para os irmãos essa mensagem. A apostasia, ela ocorre dentro da igreja, certo? O mundo não tem como ser apóstata. Por quê? Só pode apostatar quem um dia não era apóstata. Ou seja, só pode apostatar da verdade quem um dia a conheceu. Quem nunca conheceu a verdade não pode apostatar dela. Então, a apostasia, ela está intrinsecamente pautada e é um assunto, primeiramente, para o povo de Deus. A apostasia é, em primeiro lugar, espiritual. É preciso ficar isso bem claro. A apostasia é espiritual. Ela ocorre quando você aceita Cristo, aceita a verdade de Cristo, e aí, gradativamente, ou num momento que a gente não tem como precisar, você começa a abandonar aquilo que você aprendeu, como nós vamos ver aqui, inclusive, e aí inicia o processo da apostasia. O processo da apostasia começa na igreja e termina no mundo. Ou seja, a igreja acaba, em vez de ser o muro de proteção que faria com que o mundo, né, agora, pudesse em algum momento ser escudado pela igreja, né, que a igreja poderia barrar pelo Espírito de Deus, a igreja tendo o Espírito de Deus poderia barrar, lembre-se, é Cristo quem barra a apostasia, mas ele o faz também através da sua igreja, esse é o seu desejo, né, quando a gente fala de corrupção é a mesma coisa como vamos ver aqui. Agora veja, olha irmãos, rogamos, olha irmão, nós oramos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, quando ele vier. E não vos movam facilmente do vosso entendimento. Veja, isso é apostasia.
quando você se move do entendimento que você tinha, quando você se vira para uma outra coisa, quando você começa a perder o entendimento da verdade, da palavra, e começa a filosofar, né? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer em epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aqui a gente começa a entrar, né, fazendo esse link de ligação. Você falou de Apocalipse 17, de fato, veja. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Hoje, o homem do pecado, o chamado filho da perdição, está escondido. A maioria dos cristãos nem sabem quem é ele. Você pergunta para ele, quem é o homem do pecado? Não sei. Quem é o filho da perdição? Não sei. Inventam cada coisa absurda, né? Agora, Veja os links que Deus faz através da sua palavra. Ele não deixa a gente perdido, não deixa. Ele chama de homem do pecado e filho da perdição. Apocalipse 17, 11. Filho da perdição. Tenha isso em mente. Perdição. Deus vai fazer o link para te mostrar quem é. Olha só. Apocalipse 17, 11. A besta que era e já não é ela também o oitavo, é do 7, e vai à perdição. Está aqui o elemento que você estava buscando. Apocalipse 17, 11 está mostrando, Apocalipse 17, 11 está fazendo o link para você. Veja que ele diz, né? Não será assim sem que se revele o homem do pecado, filho da perdição, e é próximo da vida de Cristo que isto vai acontecer. Então, se nós sabemos que é próximo da vinda de Cristo e se revela o iníquo, nós vamos encontrar onde? No Apocalipse. Apocalipse 17, 11, está falando claramente. A besta que era e já não é, ela também é oitava, é do 7, e vai à perdição. E aí nós temos outra pista, diz, a besta que era, já não é, ela também é oitava. Que besta que era e já não é? Que sistema, num primeiro momento, que era, não é, mas, como diz o próprio Apocalipse 13, teria sua ferida mortal curada. Então, a besta que era já não é, mas vai ser de novo, né? É exatamente o papado. Em primeira instância, é o papado. Não se engane com qualquer outra coisa. Primeiro, sistema papal. Veja, era e já não é. Do ano 538 ao ano 1798, era. Perseguiu, matou, através da Inquisição, milhares de cristãos. Depois, não era. Do ano 1798 ao ano 1929, não era. Ocorre aí, né, que o general Berthier deu uma ferida mortal no papado, e o papado não era. Confiscaram as terras, etc. Perdão, 1928. No ano 1929, Mussolini devolve ao papado o poderio e devolve o papado às terras. O papa agora, né, o papado, começa a se levantar novamente e não é, mas a ferida mortal começa a ser curada. Bom, continuando agora com Tessalonicenses. A gente vai acelerar, Alexandre, porque senão nós não vamos conseguir, né? Muita informação. Diz assim daí, Tessalonicenses 13, Tessalonicenses, agora, segundo Tessalonicenses 2 ainda, né? O qual se opõe e se levanta, identificando o homem do pecado, filho da perdição. Apocalipse já falou, né? Que a besta quer e já não é. Ok. Que é o oitavo e é do 7, e vai à perdição. Ok. Bom, agora, Tessalonicenses diz que este filho da perdição, este filho do pecado, o homem do pecado, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, outro elemento para identificar. Apocalipse 13, 4, falando da besta que sobe do mar. Veja, este homem do pecado se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Apocalipse 13, 4, repito. Agora veja só, o que diz ali? Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Está aqui um novo elemento que não deixa errar. É só olhar, né? Esse filho da perdição abre a boca em blasfêmias contra Deus, contra tudo que se chama Deus, como disse Tessalonicenses, ou se adora, para blasfemar do seu nome. Quem que nós temos que adorar? O único Deus. Com que nome ele também se identifica com todos nós? Pai. Jesus disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Pergunto para você, Alexandre, qual é o único ser humano na Terra
que se autodenomina pai do cristianismo. Só tem um que se denomina pai do cristianismo. Papa. Papa quer dizer pai. Ele se autodenomina pai de todo o cristianismo, roubando o nome que pertence apenas ao nosso Pai Celestial, ao único Deus verdadeiro. Certo? Então, nós temos um segundo elemento aqui muito claro, identificando também quem é ele, né? Seguindo Tessalonicenses, diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, qual é o único ser na Terra que quer parecer Deus? Qual é o único ser na Terra que, quando passa por você, você tem que se ajoelhar e beijar o anel? Quando João se ajoelhou para um anjo, o anjo diz, não faça isso. Por favor, adore a Deus. Mas este ser quer parecer Deus. Existe uma declaração ex-cátedra, inclusive, né, papal, que diz, o Papa não é apenas o representante de Deus na Terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Você quer uma blasfêmia maior do que essa? Um ser humano querer assumir o lugar do próprio Cristo? Já tenta assumir o lugar do próprio Pai, se autodenominando Pai de todos. Né? E aí, veja, então, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha Apocalipse 13, 1 e 2. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças, lideranças, seus líderes, um nome de blasfêmia. Veja, só existe na Bíblia um pecado que é claramente, veja bem, são mais, mas existe um pecado que é claramente chamado de blasfêmia. Quando Jesus falou que era o Filho de Deus para os fariseus que tentaram apedrejá-lo, ele disse, eu fiz muitas boas obras da parte do meu Pai, por qual vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não te apedrejamos por uma boa obra, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. O pecado da blasfêmia é o homem pecador tentar passar-se por Deus. É ou não é o que acabamos de ver aqui em Tessalonicenses? Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O Papa se assenta na cadeira, né, do Vaticano e lá ele se arroga dirigir o destino espiritual das nações. Deus nunca colocou sobre um homem que não fosse Cristo as chaves do reino dos céus. Porém, a própria bandeira do Vaticano apresenta 2 chaves, dizendo que eles têm a chave da morte e do inferno, né? Ou do céu e do inferno. Né? Só Cristo tem essas chaves, conforme nós vemos no próprio livro do Apocalipse. Cristo é que tem as chaves, né, da morte e do inferno. Somente Ele tem. Né? Ninguém mais. Bom, agora, Alexandre, não sei se você quer comentar alguma coisa até aqui, para não ficar muito cansativo, né? A gente vai avançando. Vamos lá. Aqui tá brilhante o estudo, o irmão Rogério, pode ficar à vontade aí, esclarecido Apocalipse 17 e a questão de Tessalonicenses. Só que agora Apocalipse 3 também foi suscitado e fica só a figura da mãe. E às vezes não podemos deixar as filhas nos atuais dias. A reforma protestante precisaria de outra reforma, irmão Rogério. As pessoas hoje em dia pensam que estão no tempo de Filadélfia, mas não estaria, fosse ao contrário, no tempo do fim de Laodiceia. Realmente não chegou a hora, vem Senhor Jesus, não saberemos o dia e nem a hora, mas conheceríamos as estações e os tempos. Veja, o que você coloca, por exemplo, né? Nós estamos hoje, a igreja como sistema, a igreja, de um modo geral, as igrejas estão na condição laodiceana. Isso não há como negar. É só ler e vai encontrar isso. Não vamos cruzar isso tudo agora, porque daí a gente iria muito longe, né? Mas é um fato. E é só ver. Hoje, por exemplo, basta que você estude um pouquinho na internet, veja aí o ecumenismo. Por exemplo, você falou da reforma protestante, né? Hoje, quando se fala de reforma protestante, qualquer pessoa que leia o mínimo da reforma protestante, um nome vai chegar à mente dele, Lutero. Lutero é chamado de pai do protestantismo moderno. Não por acaso, Lutero é odiado pelo Vaticano.
Lutero é odiado pelos papas. Porém, olha só que interessante, Lutero, que foi aquele que pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, colocando todos os erros papais da época, né? Lutero, este que emprestou, entre aspas, o seu nome para a Igreja Luterana, né? Finalmente, hoje, a Igreja Luterana está abraçada ao papado. Imagine Lutero levantando da sepultura e olhando agora a igreja que tem o nome dele abraçada ao papado. Lutero que foi perseguido, né? Que tentaram matar ele o tempo todo pelo que ele falava. E tem um outro detalhe bastante simples. É só pensar um pouquinho. O que quer dizer protestante? Um sujeito, um cristão só é protestante se protesta. Contra quem Lutero protestava? Contra o papado. É só ler. Leia a Grande Controvérsia, leia, acho que Babilônia versus... Não, a escravidão de Babilônia, né? Você lê esses temas de Lutero, é só ver como ele era firme contra o papado. Por quê? Porque ele queria brigar com o Papa? Não, ele sabia que o papado era esse homem do pecado, filho da perdição. Né? Então, quando se fala em protestantismo, as igrejas protestantes, hoje, são aquelas que jamais deveriam entrar em apostasia. Porque que você pegue uma igreja pentecostal, que não tem a verdade que o protestantismo tem, as igrejas evangélicas, que não têm a verdade que o protestantismo tem, que nunca foram igrejas que realmente se debruçaram sobre a Bíblia, né? Essas igrejas, diante de Deus, elas são menos culpadas do que uma adventista, do que uma batista e do que uma luterana. São menos culpadas. Por quê? Porque elas não tiveram a luz que essas igrejas têm. E entre todas essas três, a mais culpada é a adventista, que teve mais luz do que todas as outras. A igreja adventista teve uma luz excepcional. Ela jamais poderia ter caído em apostasia. E hoje eles estão unidos ao papado, fazendo culto juntos. Então, veja, Jesus, inclusive, né, o diabo se aproxima dele e diz, aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. A igreja de Cristo não poderia ter nada do inimigo. Porém, vamos ver o que é que diz aqui ainda. Diz assim, ó, segundo Tessalonicenses ainda, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, né? E então, diz, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopa da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, presta atenção agora, a esse, ou seja, o filho da perdição, o homem do pecado, a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder. Espera aí, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Deus permite agora que o inimigo tome completamente este, e o inimigo agora se revele completamente neste ser, com todo o poder que Deus lhe vai permitir fazer. Olha só, então, ele vem segundo a eficácia de Satanás com todo o poder. Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Que dificuldade para entender isso? Qual é a dificuldade para entender a ligação entre Tessalonicenses e Apocalipse 13? Nenhuma. Basta que se queira aprender. Agora, as pessoas têm medo. Os pastores só podem ter medo de falar essas coisas, porque não é possível que eles não entendam uma coisa tão simples. Não é possível. Só pode ser medo. Não pode ser outra coisa. E aí, diz o texto, né, ainda, e sinais e prodígios de mentira. Então, veja bem, sinais e prodígios de mentira. Diz que esse filho da perdição teria. Apocalipse 13:3. Foi-me dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ora, né, esses prodígios de mentira, todo esse engano que agora está aí, né, está sendo explicitado, né, em Tessalonicenses, e está sendo revelado no Apocalipse, né? E diz mais, né? Segundo Tessalonicenses ainda, vamos só aqui, não estamos só estamos cruzando outros textos, mas sem sair do texto base, já vamos sair dele, né? Olha só, e com todo engano da injustiça, Apocalipse 17:1 e 2 agora,
Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Preste atenção agora. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. A apostasia é o resultado, né, dos que fornicam e recebem o quê? O vinho da fornicação dessa prostituta. Então, há uma besta, e esta besta dirige, como liderança, dirige um sistema onde uma prostituta é uma igreja caída, embebeda de quê? Do seu vinho de prostituição, ou seja, suas doutrinas falsas, levando aqueles que os recebem à apostasia. O que aconteceu com essas igrejas, por exemplo, que eram igrejas puras nas suas doutrinas? Foram se misturando com o papado, foram recebendo essas doutrinas espúrias e foram entrando em apostasia, abandonando a verdade do Senhor. E aí, a pergunta seria, então, o que se faz? O que está acontecendo? Está acontecendo? Apocalipse 18, 2 a 4. Diz, clamou, agora o anjo, né, o mensageiro de Deus, o mensageiro verdadeiro de Deus. Olha o que ele diz. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou apostasia completa. Se tornou, não era. Se tornou, isso é apostasia. Você não era e se torna. Se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiada. Né? Quem são essas aves imundas? Anjos caídos, os demônios, né? Anjos caídos que agora empesteiam as igrejas que escolheram o caminho da apostasia. Terrível. E diz mais, né? Apocalipse 18 ainda. Porque todas as nações, agora vai para as nações. Começa na igreja, veja, Babilônia, né? A igreja caída, vira a grande Babilônia, começa com Babilônia, Apocalipse 14, Igreja Católica Apostólica Romana, vira a grande Babilônia, ecumenismo, agora nós já temos a grande Babilônia, era católica, agora já está unida com ela mais de 250 igrejas, são mais de 500 milhões de, entre aspas, professos cristãos, então agora já é a grande Babilônia, certo? Unida com os reis, etc, etc, etc. Como vemos, né? E aí, diz, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, né? E eu ouvi outra voz do céu que dizia, bom, agora, o que tem que fazer? As igrejas estão em apostasia. O que eu faço? Vamos tentar corrigi-las. Não. Deus não disse que é para tentar corrigi-las. Deus diz o seguinte sobre elas. Sai dela, povo meu. Ora, se é povo dele, obviamente que é um povo espiritual. Sai dela, povo meu. Por que, Senhor? Por que eu tenho que sair? Eu quero ficar lá porque eu quero mostrar para eles. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos pecados dela e para que não incorras nas suas pragas. Simples assim, irmão Alexandre. Deus está dizendo para sair, não é para tentar corrigir, para tentar remendar ela, não. Ele já sabe que ela não vai voltar. A apostasia dela é progressiva e ela não quer voltar. Então, agora, a mensagem deixa de ser uma mensagem para pura e simplesmente um sistema e passa a ser uma mensagem individual. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, gente que tem muita dúvida com Israel. Porque em um momento é dito que Israel, né, em um momento diz que Israel foi rejeitado, e em outro momento diz que Israel não foi rejeitado. Como nação, Israel foi rejeitada. Como membro, como povo particular, como pessoa, o israelita não é rejeitado como ninguém é rejeitado. Ninguém é rejeitado até o momento em que ele rejeita a Cristo, até o momento em que o seu nome é riscado do livro da vida. Ok? Então, o mesmo se dá com a igreja. Por isso ele diz, sai dela quem? Da grande Babilônia, saia do movimento ecumênico, saia disso, estão te ensinando erros, estão te ensinando a adorar um papa, um ser humano que se autodenomina pai, estão te ensinando a adorar uma trindade, que é uma doutrina satânica, não é uma doutrina de Deus, não é.
A principal doutrina do catolicismo é a Trindade. É um engano terrível. Nós precisamos aprender a adorar o único Deus, conforme diz a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele, não aqueles, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É bíblico, é simples, mas as pessoas não estudam, não buscam. E aí elas vão bebendo vinho de Babilônia, e neste caso o vinho de Babilônia, em primeira instância, né, agride frontalmente o nosso Pai, o Pai Celestial. Ele é um ser, ele é o Pai, né, verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, né, de forma legítima, e é nosso Pai por adoção, porque ele nos adotou na sua família celestial, né? E aí nós chegamos em Apocalipse. Perdão, Alexandre, quer fazer algum comentário? Fica à vontade aí. Imagina, tá tranquilo, irmão. Bom, aí nós vamos chegar em Apocalipse 14, né? E Apocalipse 14, Alexandre, é outro tema, né? Faria muito bem as pessoas lerem o capítulo inteiro, porque eu não sei como alguém pode, por exemplo, ler algo dessa natureza e não despertar, e não procurar entender o que está acontecendo. Não há em toda a história terrestre uma advertência tão séria da parte de Deus como essa. Não há. Veja só, diz Apocalipse 14, 9 a 12. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz. O que é grande voz, Alexandre? É como se nós quase víssemos o anjo agora gritando, dizendo, por favor, escuta-me. Né? É como se víssemos o anjo agora falando com um poder que não tem como. Você tenta tapar o ouvido e não consegue deixar de escutar. Com grande voz. Se alguém adorar a besta, e aí você fala na igreja, veja só, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora, veja só, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Veja só, Alexandre, que coisa impressionante. Deus está dizendo assim, ó, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, vai beber do vinho da ira de Deus sem mistura. Isso quer dizer o quê? Você escolheu o vinho de Babilônia. Deus ofereceu a água pura da vida para você. Deus te ofereceu aquela água que Jesus disse para a samaritana, se tu soubesses quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias e eu lhe daria a água que jorraria para a vida eterna. Deus oferece a água pura, cristalina, que jorra para a vida eterna. O ser humano escolhe o vinho de Babilônia. Ora, se a água da vida jorra para a vida eterna, o que é que o vinho de Babilônia jorra? Jorra para a morte eterna, para o inferno. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, diz, se alguém adorar a besta. E aí você diz assim, quem é a besta? E as igrejas não sabem. Um olha para o outro. Imagine, Jesus está dizendo que se você adorar a besta, você vai receber a ira dele sem mistura de misericórdia. Será que Deus diria isso e não identificaria para nós quem é a besta, para que a gente possa evitar a besta, a sua imagem, o sinal? Será que Deus não faria isso? Será que Deus diria, olha, se você adorar a besta, eu vou jogar pragas sobre você, sem mistura, né, para você aprender. Será que é assim que Deus age? Como se ele não quisesse, como se ele não estivesse dizendo isso como um alerta para que a gente tente entender quem é a besta. E será que é tão difícil? Será que Deus, afinal de contas, não vai ter desculpa? Porque ele chegou e disse, se você adorar a besta, daí alguém vai poder dizer, senhor, mas eu não sabia que era a besta, o senhor não me falou. Está aí, está escrito. Alexandre, Deus, jamais faria isso, ele dedicou Apocalipse 13 inteiro para você poder saber quem é a besta. Inteiro. Tem pelo menos 14 afirmações claras mostrando quem é a besta. Tempo histórico, período, né? Característica, o que faz, o que fez, o que vai fazer, como ele é, localização, está tudo ali. Tudo, absolutamente tudo. E as igrejas dormindo. O sono das virgens loucas, o sono das virgens nécias. Terrível apostasia. E aí não estamos em apostasia.
A apostasia é tão grande que sequer consegue identificar a besta, sequer consegue identificar o filho da perdição, sequer conseguem identificar o homem do pecado. Imagine se isso não é apostasia, então o que é? Agora veja, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Você preferiu o vinho de Babilônia, não quis a água pura da vida, você vai beber o vinho da ira de Deus. Deus vai se afastar finalmente e você vai beber esse vinho. Infelizmente, não porque ele queira, porque ele fez de tudo para te salvar. Ele disse, sai dali. Não, eu vou ficar. Por que você vai ficar? Não, não vou ficar porque o meu pastor é bom. Vou ficar porque a minha igreja é boa, eu gosto daqui. Tá bem. Se é isso, é a tua escolha. Agora, o que é um bom bereano? A palavra de Deus deixa claro, né? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam de bom grado. Então não adianta ficar bravo comigo. Ouça de bom grado. Ouviam de bom grado e iam ver se as coisas eram de fato assim. Vai ver se o que eu estou falando é ou não é. Vai ver se não está na Bíblia. Vai buscar. Não acredite em mim, não acredite em pastor, não acredite em mim, não acredite em Deus e na sua palavra. Vai ver. Deus vai te mostrar. Né? Ao redor do Brasil e do mundo, tem gente se levantando. Como? Na Bíblia. Agora, será que a Bíblia te diz para ir lá perguntar para o pastor? Deixa eu ver com o meu pastor? Deixa eu ver com o ancião da igreja? Deixa eu ver o que diz o pastor. Isso é absurdo. Eu vi um absurdo esses dias, esses tempos, a gente falando da palavra de Deus. A pessoa olhou para mim, tinha várias pessoas querendo ouvir. Uma pessoa olhou para mim e falou, mas Rogério, Deus levantou os pastores. Assim como Deus levantou os médicos para curar o corpo, Deus levantou os pastores para curar a alma. E aí eu perguntei para ela assim, e na época de Cristo, o que aconteceu? Quem seguiu os pastores, aconteceu o que com eles? Morreram todos em Jerusalém. Quem ouviu Cristo dizer, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, saiam. Quem saiu, escapou. Quem não saiu, morreu. Morreram todos. Mulheres comeram os próprios filhos lá dentro. Terrível. E Jesus disse que agora vai ser muito pior. Não adianta fugir da realidade. A apostasia está aí. E agora, o antídoto. Tá bem, ok. Entendi, Rogério. E agora? Como é que eu identifico, então, a igreja que não está em apostasia? Porque eu não quero estar em apostasia. Amém. Então, está aqui o remédio. Está mostrando qual igreja que não está em apostasia. Olha só. Apocalipse 14, 12. Essa é a igreja que não está em apostasia. Aqui está a paciência dos santos. Esses são os que não estão em apostasia. Ou você acha que um santo está em apostasia, segundo Deus? Aquele que é santo, que é sagrado, que é separado para Deus, não entra em apostasia. Ele não está. No momento que ele entra em apostasia, ele deixa de ser santo para Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o povo, não instituição. O povo que não está em apostasia. Se o Alexandre, sendo batista, procura guardar os mandamentos de Deus, 10, não 9, e mantém a fé em Jesus, que é o espírito profético, consegue pela profecia fazer o que está sendo feito agora, não é o Rogério. Por favor, o Rogério não inventou isso. Está na Bíblia. O Rogério apenas permite que o espírito profético de Deus atue nas palavras, revelando Tessalonicenses pelo Apocalipse. Então, isso é o espírito profético. É quando a própria revelação é tirada da palavra. É o Apocalipse que está revelando o homem do pecado, o filho da perdição. Não é o Rogério que está inventando. O Rogério não está dizendo aqui que a apostasia é o arrebatamento, porque isso não está na Bíblia. O que estamos mostrando é o que a Bíblia diz. Então, novamente, a igreja que não está em apostasia, quando digo igreja, são pessoas. Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. O Espírito de Cristo agora, lembre-se, só tem um no meio que pode segurá-lo, até que seja retirado do meio. É o mediador, é Cristo pelo seu Espírito que faz esse trabalho, como já dissemos anteriormente. E aí, a igreja que recebe o Espírito de Cristo, que realmente procura viver pelo Espírito de Cristo, procura viver em espírito e não na carne, não naquilo que acha,
não naquilo que quer, não naquilo que pensa, mas naquilo que está escrito, recebe a palavra. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 10 mandamentos. Ah, mas quais são? Leia. Só leia. Leia. Ah, mas a Igreja Católica diz, não importa o que diz a Igreja Católica. Ah, mas a minha igreja, o pastor da Igreja Batista, o pastor da Igreja Adventista, o pastor da Igreja Luterana me disse, esqueça o que disse o pastor, vai para Cristo, o verdadeiro pastor, e aprenda com ele, na palavra dele. Quando o diabo atacou a Cristo, Cristo não disse, olha, o pastor, o fariseu, o saduceu, o sacerdote me disse isso. Não, está escrito, foi a defesa do nosso mestre. E quando o inimigo citou a Bíblia, também está escrito, Perdão, quando o inimigo cita a palavra, dizendo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O inimigo cita, está escrito. Jesus agora também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus em vão. É preciso conhecer e conhecer bem a palavra, porque o inimigo não tem medo de Bíblia. Não tem medo. Ele tem medo disso. Ele tem medo dos que guardam os mandamentos de Deus, porque sabe que esses têm um muro de proteção contra ele. E ele tem medo, ele teme, e claro, esse medo também se transforma em raiva, que ele odeia aqueles que têm a fé de Jesus. Não é pura e simplesmente fé em Jesus, como as versões é fé de Jesus. Qual é a fé de Jesus? A fé de Jesus é o espírito de profecia. Porque o diabo sabe que os que têm o espírito profético conseguem ver as ações do inimigo dentro da igreja. A apostasia, repetimos, é o resultado da ação do diabo, o filho da perdição, o homem do pecado, dentro das igrejas. É isso que leva as igrejas à apostasia. E, finalmente, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. De novo, profecia, espírito profético, fé de Jesus. Lembre-se, Apocalipse 19, 10. A fé de Jesus, não a fé em Jesus, é o espírito de profecia. É a Bíblia quem diz. A fé em Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Anote aí se quiser. E, mesma coisa aqui, ó, Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou, não havendo profecia, o povo apostata. Corrupção é a mesma coisa que apostasia, quando espiritualmente falando. Porém, veja, há um porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, veja bem. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Havendo profecia, o povo não se corrompe, certo? O que guarda a lei é mantido, né, pelo poder de Deus, é como um muro de proteção. E o último texto, Alexandre, Mateus 5,19. Olha só, no final das contas, afora toda a guerra que se possa fazer, lei de Deus sim, lei de Deus não, abolida, não abolida, uma só pergunta resta neste final para você que é batista, você que é adventista, você que é luterano, você que é católico, você que é evangélico, não importa. Uma só pergunta te é feita. Só uma. Responda no teu coração essa pergunta. Você quer ser um grande cristão, visto como um cristão grande no reino dos céus, ou você quer ser visto como um cristão pequeno, medíocre? Como é que você quer ser visto? Qual é a tua escolha? E antes que você responda, deixe que a Bíblia te responda qual deve ser a tua resposta. Veja, Mateus 5,19. Qualquer, não importa em que igreja você está, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, dos 10, leia os 10, não arrume desculpas, leia, simplesmente aceite. Qualquer, pois, que violar um desses 10 mandamentos, por menor que seja, não importa que o pastor diga que não, esse não tem nada a ver, não, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, procurar guardar os mandamentos da lei de Deus, e ensinar aos outros que se deve guardar, será chamado grande no reino dos céus. Particularmente,
pecador como sou, eu escolho ser chamado de grande no reino dos céus. Eu escolho isso porque o Senhor me permite escolher. É Ele quem me diz que será chamado grande no reino dos céus. Hoje, os pastores escolhem títulos para eles. Apóstolo isso, apóstolo aquilo, missionário isso, missionário aquilo. Títulos, como se títulos os fizessem grandes diante de Deus. Grande diante de Deus é aqueles que ele diz que são grandes diante dele. E ele diz que são grandes diante dele, e quero repetir porque é a palavra de Deus que diz: aquele, porém, você, que guardar, os cumprir, procurar cumprir os mandamentos da lei de Deus, e assim ensinar os outros a procurar cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Alexandre, é contigo, meu irmão. Alexandre? Sim, irmão Rogério, é a consideração final agora. Estava aqui justamente verificando os comentários, porque é o que aí vai ditar a regra de fazer o trabalho orgânico com a Igreja de Cristo, que podemos aqui ampliar o cenário, já que a pauta do momento sempre também aí vai entrar nas questões da divindade. A divindade aí eu posso aqui fazer de fato aí a última pauta e dar uma atenção para o chat, irmão Rogério. Bom, irmão Alexandre, veja aí, se o irmão quiser mencionar as perguntas e a gente puder responder, tudo bem. Maravilha. Então, só para o irmão responder pelo menos uma da minha, seria aí a questão da trindade, as questões que vamos colocar como sistemáticas, trinitários, dualistas e unicistas. É possível aí como enquadrar a teologia dentro dessa questão? Os trinitários, os trinitários, os trinitários. É realmente aí um pacote que Deus vai colocar todo mundo dentro de Babilônia por causa deste ponto doutrinário? Bom, em primeiro lugar, Alexandre, é preciso entender o seguinte, né? Não por acaso a primeira mensagem angélica, que é dada como representada como um anjo dando essa mensagem, né? O anjo, por quê? Porque ela vem diretamente do céu, diz taxativamente: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez. Então, não dá para fugir, né? Essa mensagem não seria dada se ela não estivesse sendo literalmente atacada. Né? Deus não daria uma mensagem para você dizendo para você fazer algo se você já estivesse fazendo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é curioso notar, né, que o Catecismo Católico, na página 16, diz o seguinte: a doutrina da Trindade é a principal doutrina da fé católica. Sobre essa doutrina se baseiam todas as demais doutrinas do cristianismo, do catolicismo. Então, peraí, aqui você já tem uma outra base. Então, a doutrina principal do catolicismo romano, não do cristianismo, do catolicismo romano, é a Trindade. Foi incorporado no cristianismo, mas é um cristianismo paganizado, né? E quando você consegue entender isso, você vai entender também por que a Igreja Católica aceita qualquer membro como sendo partícipe e irmão, desde que ele tenha sido batizado na Trindade. Então, nós não somos aceitos, né, como irmãos de fé dos católicos, porque nós não somos batizados na Trindade. Nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único Deus. Então, obviamente, nós somos rejeitados. É por isso que hoje o adventismo chama os católicos de irmãos e nos chamam de dissidente, de fundamentalistas, de alarmistas, ou seja, eles nos chamam de qualquer coisa, menos de irmãos. Isso é, no mínimo, triste e bastante curioso, não é? Maravilha, irmão Rogério. A questão da renúncia do Papa. A questão da renúncia do Papa, Alexandre, né? Nós estamos estudando esse assunto porque nós, em algum momento, chegamos a acreditar, inclusive, que o Papa renunciaria, mas tem coisas, Alexandre, que ou não estão reveladas ainda para nós, então a gente não saberia dizer com precisão, ou, no momento certo, Deus vai mostrar ao seu povo, né? Aí a pessoa, né, ela vai perguntar: Rogério, você acha que o Papa renuncia?
eu não me permito achar, entende? Eu não tenho uma base hoje clara, bíblica, para dizer ele vai renunciar ou não, né? Eu entendo que o que está revelado é para o povo de Deus. O que não está revelado, né? Se ele renunciar ou não renunciar, para mim não muda absolutamente nada, porque não vai mudar o fato de que ele é a besta, né? Maravilha. Irmão, esse foi o irmão Rogério Buzzi aqui no canal Análise Teológica, que está preparando um material aí muito bom sobre a questão do Apocalipse, versículo a versículo. Irmão Rogério, só para encerrar então aí a questão do próximo material que estamos muito ansiosos para receber de bom agrado vindo do trono do Eterno. Eu creio, né, Alexandre, que há muito tempo já a igreja, os verdadeiros cristãos, os que têm sede da palavra de Deus, gostariam de ter um material dessa natureza, né, onde você pudesse abrir o Apocalipse e aí você dissesse, o Apocalipse 17:4, eu não entendi, né, que ele pudesse na internet entrar, por exemplo, na nossa página, colocar lá Apocalipse 17:4 e ver um comentário à luz da verdade presente para os dias de hoje, para ele entender como, né, isso se aplica. Eu creio que esse, de certa forma, é uma espécie de débito que nós temos hoje e a gente está procurando fazer. Não é fácil, nós não somos, né, pessoas perfeitas, nós não somos melhores do que ninguém, mas entendemos, né, que Deus nos deu o privilégio de poder estudar esse tema. Eu amo o livro do Apocalipse, é um livro que eu creio realmente que é o livro que eu mais estudei até hoje, né? E olha que eu, sem mérito para homem, né, Alexandre, eu já estudei o livro de Gálatas, por exemplo, acho que mais de 200 vezes. Estudei, não é que li, estudei. E o Apocalipse eu creio que já li muito mais, já estudei bem mais, não saberia dizer quando, né? Eu não consigo fugir dele, entende? Quando eu fujo é como se o senhor me dissesse, ei, onde é que você está indo? Volta aqui, vem aqui, vamos lá. Né? Então, Três palavras. Entendo que esse é um débito que a gente tem, de certa forma, né, com a Igreja de Deus, e aí cada um vai avaliar se o que estamos ensinando é assim ou não. Estamos, inclusive, viu, Alexandre, no capítulo 4 já, claro que a gente tem muito material esparramado, a gente tem que ir compilando, né, porque cada versículo, às vezes, dá 2 páginas, né, então não é fácil a gente comentar cada versículo, você conseguir material para 2 páginas, sem, pelo menos, né, até onde um ser humano pode, evitando ao máximo qualquer mínimo erro, porque certamente, se nós errarmos, o diabo vai cair em cima da gente, com certeza, nos acusando, né? Então, a gente está tentando, pelo menos tentando fazer o melhor possível para todos, né? Tá? Vai ficar em forma de literatura. Fica em forma de literatura e em forma de vídeo. A pessoa escolhe, quer ver o vídeo, vê o vídeo, quer ler, ela lê. Tá? Em forma de vídeo? E vídeo também, ela tem as 2 opções. Muito bom, bênção demais. E o vídeo será de graça? Tudo gratuito, claro. Tudo gratuito. E no canal do Verdade sobre o Fim ou do próprio Rogério Buzzi? Hoje já está no canal Verdade sobre o Fim, né? Se você buscar lá, você já vai ver, já está lá, né, na playlist, né? É claro que tem material que a gente ainda vai limpar ele melhor, porque à medida que tem tema, por exemplo, que o Rogério Buzzi apresentou, por exemplo, há 3 anos, né? Não desqualifica o que foi apresentado, a gente não mudou o conceito base, mas a gente agrega informações, porque a Bíblia sempre vai ensinando mais. Então, hoje nós temos matérias com mais conteúdo. Então, com o tempo, a gente vai gravando vídeos mais completos, mas já tem o suficiente para a pessoa pegar a matéria e pegar o vídeo, né, para ter pelo menos digamos assim, um gostinho, né, sobre aquilo que ele procura, né, tá bom? Alexandre, eu queria te dizer também, me permita só, e com isso a gente encerra, assim, eu vou fazer o possível para a gente dar continuidade, tá bem? Para que toda segunda a gente consiga dar essa continuidade que eu fiquei devendo para você. Só que, vez ou outra, eu vou ter que te falar, Alexandre, não dá, hoje não dá, eu tenho realmente, tá? Eu acabo ficando meio agoniado, né, com o que a gente tem para fazer, tá bom? Entendo perfeitamente, e foi aí abrilhantador para a mente do público, e os likes aqui cresceram. Fizemos cedo, não é um de costumeiro, mas depois aí, gente, estamos encerrando cedo, o pessoal vai pegar, vai assistir, vai compartilhar e vai crescer a ideia. Então, se o irmão permitir, segunda-feira estaremos aqui, quando sim, quando não. Irmão Rogério Buzzi sempre esclarecendo sobre a luz das Escrituras, como foi hoje,
do Novo Testamento ao Velho Testamento, aí versando sobre as Escrituras. E eu já faço aqui a última pergunta rapidinho, irmão, um minutinho só. Quanto que mais ou menos vai ficar essa literatura? Porque eu já aqui faço a minha, não sei se é a primeira, mas se não for a primeira, é a segunda encomenda, que eu já faço a minha encomenda aí, que eu já tô aqui vendo, nossa, vai ficar muito bom. O irmão diz do Apocalipse. Verso a verso, nossa, que vai ficar muito bom. Irmão Alexandre, né, eu infelizmente não posso respondê-lo, porque assim, a gente está correndo atrás de fazer o mais rápido possível, porque não teria sentido daqui a pouco o senhor nos encontrar sem o livro do Apocalipse pronto, né? Daqui a pouco Cristo vem e nós estamos, senhor, espera mais um pouco que tem que terminar o livro. Não funciona assim, né? Não. Mas a gente está correndo e, assim, a gente vai, como disse, disponibilizando, né, à medida que vai fazendo. Então, Alexandre, eu te peço, e todos que nos ouvem, que orem, para que a gente possa realmente, né, fazer isso o mais célere possível, né, porque realmente dá trabalho, viu, Alexandre? Dá bastante trabalho. É gostoso, porque você mesmo vai rememorizando. Eu me surpreendo, Alexandre, às vezes, sabe, eu tô corrigindo a matéria, que é uma pregação que eu fiz em algum lugar, e eu mesmo vou olhando, mas da onde eu falei isso? Daí eu mesmo vou buscar para confirmar, porque às vezes você está lá na pregação e o senhor te traz a mente naquela hora, e você nem sabe de onde veio. Aí você vai buscar, pela graça de Deus, o texto está lá, entende? Aí você, né, tem a certeza que Deus está conduzindo, né? Tá bom? Então, não posso te dizer exatamente quando, mas, Alexandre, fique em contato com o nosso canal, assim como todos que estão, né? Vai dando uma olhadinha, e à medida que a gente conseguir, a gente vai publicando os fascículos também, porque isso tem que ser fascículo, porque senão o livro vai ser né? Grosso assim, né? Não tem como, né? Vamos fazer em fascículos, tá? Capítulo 1, capítulo 2, para os irmãos do canal Análise Teológica que pediram, irmão Rogério Buzzi, está aqui um gostinho hoje, e realmente, se o Eterno permitir, estaremos juntos aqui na próxima live, e também acompanhe e esteja orando, como o irmão colocou aí, pelo trabalho que está sendo feito, e você também aí, já estou colocando no chat, me interessei, vá conhecendo no canal A Verdade Sobre o Fim, canal Rogério Buzzi, que está parado lá o canal Rogério Buzzi, irmão? Na verdade, desculpe, tá, Alexandre, o que acontece? Eu não consigo atender todo mundo que me busca, né? É muita coisa, né? Verdade. Então, o que a gente faz, Alexandre? O meu canal está praticamente parado, eu deixo o canal A Verdade Sobre o Fim. Por quê? Quebra um pouco desse pessoalismo, quebra um pouco dessa... Isso. Nós somos seres humanos, Alexandre, daqui a pouco eu estou achando que eu sou alguma coisa, e não sou, nós somos todos pó. Entende? Exatamente. Então, a gente, até porque não tem material só meu, tem, né? E muita coisa que eu ensino é resultado de estudo de meus amados irmãos e irmãs, que também passam, às vezes, para a gente uma pista, você vai lá buscar, ou passam alguma coisa, tem material do Rogério Elias, tem material do Raí, tem material do Fabrício, da Mônica, tem material de gente aí muito boa, viu, Alexandre? Muito boa mesmo, né? Maravilha. Eu me permito, né, estar, não à frente, mas estar aí, né, talvez, procurando um pouco mais nesse aspecto, porque eles têm outras atribuições, eles têm outros trabalhos, né? E, de certa forma, esse trabalho acaba ficando, assim, um pouco mais para mim, né? Tá bom? Alexandre, eu queria também só te pedir, se tiver bom para você, na próxima segunda, se a gente conseguir agenda, a ideia seria apresentar essa mesma apostasia, explicando detalhe por detalhe a carta a Laodiceia, tá bom? Maravilha, tá joia, meu irmão, que Deus te abençoe e conserve em vida, e assim, Deus possa nos permitir. Aqui um abraço, Vanderlei Casale, que tá ao vivo no canal, nossa Valdemira, Josiel, Jéssica, o nosso Vanderlei Casale estará aqui quarta-feira, ao vivo no canal Amendoim cozido, e beleza, Tâmara, Pedro, muita gente, viu, Rogério? O irmão, foi muito empolgante aqui o estudo, e que nos fascine a volta de Cristo. Um abraço a todos, irmão Rogério. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Alexandre, muito obrigado a todos que estiveram conosco, aqueles que estarão um dia ouvindo, que Deus os abençoe grandemente. Amém, Deus abençoe.